Sopro ou selo do Espírito. O batismo no Espírito Santo é a plenitude ou totalidade de Deus dentro de nós. Eles indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que creste? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 2. Veja que quando o apóstolo Paulo ele chegou em Éfeso, ele se deparou com aproximadamente 12 discípulos que haviam passado pelas águas, mas que ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E a resposta deles para o apóstolo foi a seguinte: ao que lhes replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Então veja que assim como esses discípulos, existem muitos que hoje servem a Deus, mas que nem sequer têm o conhecimento, têm o entendimento daquilo que realmente é o batismo no Espírito Santo. Como nós lemos aqui no início, o batismo no Espírito Santo, é a plenitude ou totalidade de Deus dentro de nós. Veja que o Espírito Santo, ele é o Espírito da promessa deixado pelo Senhor Jesus quando ele voltou para o Pai. Ele disse que ele iria para o Pai, mas que ele não iria nos deixar órfãos, sem termos o apoio, sem termos assistência, sem termos o consolo, sem sermos guiados, sem saber para onde ir, o que fazer. Em outras palavras, o Senhor Jesus, ele nos prometeu nos enviar o Espírito, que iria nos guiar a toda a verdade. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador. Consolador quer dizer aquele que tira, a dor da alma. Diferente do sopro de vida que cada um de nós recebemos quando nós nascemos, no nosso nascimento. Veja só, diferente do fôlego de vida ou sopro de vida que recebemos quando entramos no mundo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Veja que o homem só se tornou um ser vivente, passou a ter vida, depois que recebeu o fôlego da vida, ou seja, ele recebeu o seu próprio Espírito. Isso não quer dizer que esse Espírito seja o Espírito Santo, como muitas pessoas tendem a confundir. Vamos continuar. Aí fala assim: muitos acreditam que receberam o selo ou batismo no Espírito Santo em seu nascimento, ou quando são batizadas quando ainda crianças, ou quando adultas em uma denominação evangélica. Existem crentes que desconhecem o batismo com o Espírito Santo e outras pessoas também, não só crentes, e só mencionam o Espírito Santo no final das orações, quando proferem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Elas não têm o entendimento que existe o batismo com o Espírito Santo. Existem crentes, pessoas que se batizaram, que entregaram a vida para o Senhor Jesus, fazem até a obra de Deus, mas elas acreditam que o Espírito Santo foi uma promessa dada somente aos discípulos no passado. Ou então que o Espírito Santo, ele automaticamente, quando ela se batizou nas águas, ela já recebeu o batismo também com o Espírito Santo. E existem aquelas que chegam até mesmo a dizer: eu tenho o Espírito Santo desde o meu nascimento. Quando eu me batizei nas águas, ou melhor, quando eu fui batizada, alguém apadrinhou, Ela recebeu ali um padrinho, uma madrinha. Ela recebeu que naquele ato, ela acredita que naquele ato, ela recebeu o Espírito Santo. Existem aquelas que acreditam, como a própria salvação, que uma vez que ela se batizou nas águas, automaticamente ela foi salva, ela não precisa fazer mais nada, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Assim também ela acredita que quando ela se batizou nas águas de uma igreja, uma denominação evangélica, ela recebeu a salvação, da sua alma, e automaticamente ela também já recebeu o Espírito da promessa. Então, são muitos, os pensamentos que as pessoas
elas têm sobre o batismo com o Espírito Santo ou com o próprio Espírito Santo. Só que aqui no início, como nós lemos, o Espírito Santo, ele é a plenitude, é a totalidade de Deus dentro de nós. Agora, sendo o Espírito Santo um Espírito puro, limpo, cristalino, um Espírito da verdade, como o Senhor Jesus falou, né? Que é o Espírito da verdade, será que o Espírito Santo ele pode habitar dentro de um corpo sujo, um corpo impuro, um corpo cheio de malícia, de pecados, né? Então, como aqui está falando, olha, para recebê-lo é importante. Ninguém pode encher um copo enquanto estiver sujo. Eu não bebo nada em um copo sujo, eu preciso primeiro lavar aquele copo. Assim também o Espírito Santo ele precisa primeiro nos limpar. Ou nós mesmos precisamos remover coisas de nós para que nós possamos, né, termos o interior limpo para que ele possa morar em nós. Aí diz assim, deve-se primeiro tirar coisas e pessoas e sentimentos nocivos. Quando nós falamos coisas e pessoas, existem pessoas que elas têm um espírito de idolatria dentro dela. Ela idolatra o pai, a mãe, o filho, o irmão, o neto. Ela tem uma idolatria por alguém, uma paixão por alguém, porque a paixão ela é uma idolatria. E nós não podemos ser idólatras, né? Nós não podemos adorar nada, nem acima nem abaixo dos céus. Ou seja, somente Deus está no nível superior da nossa adoração. Então nós temos que buscar adorar a Deus acima de todas as coisas. Então, nós não podemos ter coisas e pessoas dentro de nós, como também sentimentos nocivos. Nós não podemos deixar, né, que o sentimento de inveja, de mágoa, de ódio, de rancor, de insatisfação, sentimentos que corroem o ser humano, ele não pode morar em nós, porque o Espírito Santo é santo, ele é puro, é cristalino. Como que ele vai habitar em um coração, em um ser sujo? Aí diz assim, não se pode receber o Espírito da verdade andando na mentira. Ou seja, a sua palavra deve ser sim, sim ou não, não. A nossa palavra nos mantém puros diante de Deus. Veja que às vezes a pessoa tem o hábito de falar palavras, né, de morte, de dúvida, de maldição, ela profere palavrões. Então, como uma pessoa que tem o interior, né, ela consegue proferir só palavras negativas, malignas, como é que o Espírito Santo vai morar dentro dela? Como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de uma pessoa que vive de mentira em mentira? A Bíblia nos ensina que Satanás ele é o pai da mentira. E todo aquele que vive mentindo na prática da mentira é nascido dele. A natureza do Espírito Santo é verdadeira, ou seja, é o Espírito da verdade. Então, quem vai receber o Espírito Santo, ela tem que ter um caráter verdadeiro. Ela não pode ser hipócrita, ela não pode fingir ser aquilo que ela não é. Porque se ela colocar uma capa e se vestir de uma coisa que ela não é, e demonstrar o que ela não é, e até mesmo dizer, eu tenho o Espírito Santo, então ela vai estar, né, demonstrando o quê? Que ela tem o espírito enganador, o espírito da mentira. Aí diz assim, vamos continuar, né? Ninguém pode receber o Espírito Santo com pensamentos envolvidos com coisas desse mundo. Caso exista algo que o acuse diante de Deus, deve confessá-lo com os lábios ao Senhor, pedindo perdão. E eu não digo nem só ao Senhor. Existem coisas que a pessoa precisa confessar para Deus, e se tem outras pessoas envolvidas, né, ela precisa também confessar para poder se purificar daquilo ali. Porque a própria palavra diz que se nós confessamos, Deus ele é justo e fiel, não só para nos perdoar, mas também nos purificar. Então, se a pessoa, por exemplo, a mulher traiu o marido traiu a esposa, quer dizer, ou envolveu outras pessoas, né? Então, assim, o marido ele tem que confessar não só para Deus, ele tem que confessar também para a sua esposa, se ele de fato quer se purificar e quer receber a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai ficar sempre com um pensamento de acusação, ele vai sempre ter aquele peso na consciência. E o mal, o Satanás, ele vai se aproveitar dessa acusação para fazer, né, pesar a consciência dele e não permitir que ele venha desenvolver a sua fé.
Porque toda vez que a pessoa vai falar com Deus, vai desenvolver a fé, vai buscar o Espírito Santo, se ela tem algo na consciência dela que a condena, que a acuse, então o que vai acontecer? Ela vai se bloquear, ela vai se travar no momento da oração, ela não vai conseguir que a oração dela passe para o céu, não é verdade? Ela vai bater no telhado e vai voltar. Aí diz assim, é necessário se desligar das preocupações, seja dúvidas, né? Ou melhor, dívidas, parentes ou qualquer outra coisa. Imagina, a pessoa se propõe a buscar o Espírito Santo e dali ela está preocupada. Olha, meu Deus, hoje eu tenho que pagar uma dívida. Eu tenho pouco dinheiro na conta. Hoje eu estou preocupada. Será que meu marido me traiu? Será que ele está com amante? Será que meu filho está nas drogas? E o feijão eu deixei no fogo? Então, assim, se a pessoa ela tem preocupações, né? Ainda que com o cotidiano ela está preocupada, então ela não tem como buscar a presença do Espírito Santo. Porque para buscarmos a presença do Espírito Santo, é necessário que nós venhamos a canalizar essa busca, né? A pessoa tem que canalizar essa busca, ela tem que priorizar essa busca, ela tem que se conectar com os céus, ela tem que se conectar com Deus, em adoração, elevando o pensamento. Isso não quer dizer que a pessoa vai perder a sua consciência, isso não quer dizer que a pessoa, quando busca o Espírito Santo, ela vai perder a consciência, ela vai entrar em transe, não. Porque o Espírito Santo, ele não é um espírito de macumbaria, ele não é um espírito enganador, ele é o espírito que está sujeito ao espírito do profeta, ou seja, o Espírito Santo ele está sujeito ao meu espírito. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio, né? Então, ele não é uma coisa obrigada, diferente dos espíritos de macumbaria, os espíritos enganadores. Veja que quando uma pessoa vai receber um suposto santo, que não é santo, né? Porque santo quer dizer separado para Deus, e nós que nos entregamos, né, a Deus é que nos tornamos pessoas santificadas, santas para Ele, mas enquanto que aquelas que buscam a determinados espíritos, elas estão buscando espíritos enganadores, né, espíritos de macumbaria, porque quando eles vêm sobre as pessoas, o que acontece? Aquela pessoa perde a sua consciência, ela entra num transe, né? Ela entra num transe, ou parcial ou total, ela perde os seus sentidos. E muitas vezes a pessoa nem quer receber aquele espírito, porém, ela entra num estado de transe, ela fica tonta, ela desmaia, né, onde ela estiver. Por quê? Porque o espírito enganador, ele sujeita o nosso espírito a ele, de uma forma obrigatória, enquanto que o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, o Espírito Santo, ele está sujeito ao meu espírito, porque eu tenho livre-arbítrio. Então, eu posso querer a ele ou não. Sou eu que decido. Então, quando eu vou buscá-lo, eu preciso me conectar com ele, me desconectando de todas as preocupações. Então, vamos continuar aqui, né? Como é que você faz para buscar o Espírito Santo? Primeiro, você começa a louvar, né, ao Senhor com a mente e os lábios. E vamos falar para ele o que nós sentimos por ele. A pessoa, né, começa a buscá-lo dando a ele louvores. Não quer dizer que você tem que se deixar levar pela emoção de uma música. Você não vai se deixar levar pela emoção de uma música, né, pela letra ou pela melodia de um louvor. Mas se aquele louvor, né, expressa aquilo que de repente você não consegue falar, de repente você não consegue falar. Então, aquela letra daquela música é tudo que você gostaria de dizer para ele. São palavras doces, são palavras, né, de carinho, de afeto, que demonstra alguma coisa, um sentimento que você está tendo por ele. Sim, nós temos que ter sentimento por Deus, sim. Sentimento de apego, de amor, de entrega. Aí você começa a ir buscando, né, a presença dele, e você não pode permitir que essa busca, ela venha a ser o quê? Interrompida, né? Você não pode, no mesmo tempo que você está buscando o Espírito Santo, para você se encher da presença dele, você não pode ficar pedindo a cura do seu filho, do seu marido, ou a sua própria cura. Você não pode ficar pedindo, me liberta, isso. Entendeu? Nós não podemos ficar pedindo pela família. Não, nós não podemos misturar os vinhos. Nós precisamos nos focar em agradar ele, em falar palavras carinhosas, né?
falando palavras que venham, como se diz assim, dizendo que ele é a pessoa mais importante, né, para você, e ele precisa ser essa pessoa mais importante, porque se ele não for essa pessoa mais importante, ele não vai ver sobre você, não adianta querer enganar. Então vamos lá, jamais interromper a adoração com pedidos cotidianos. Por quê? Porque o diabo, ele tenta desviar a sua atenção a fim de interromper o seu batismo com coceira, barulho, vontade de ir no banheiro. Enfim, criança que chora, às vezes está na igreja, está buscando, está em algum lugar buscando, aí dá coceira, vem o barulho, vem uma gritaria, vem uma discussão, vem uma situação que ele cria para te deixar nervoso, já para te atrapalhar, para você não conseguir entrar nessa sintonia com os céus, com o Espírito Santo. O diabo, ele é sujo, então ele trabalha. Por isso que a pessoa, ela precisa realmente se preparar, ela precisa abrir um jejum, ela precisa tem todo um preparo para que ela possa ter essa entrega, né? Repreendendo todo o laço do mal, para poder ter essa conexão com o céu. Aí vamos continuar aqui, né? Mas continue de todo o coração, cada vez mais forte. Deus está nesse momento aspirando o seu louvor como um bom perfume. Então, quanto mais a pessoa busca, quanto mais a pessoa louva, quanto mais a pessoa fala palavras bonitas, quanto mais ela se entrega de corpo, alma e espírito, mais o Espírito Santo vai, né, aspirando esse louvor, esse perfume, né, vai se alimentando, até que vai ter um momento, né, como diz aqui, que virá grande alegria sobre você, que irá aumentar gradativamente, né, essa alegria, e aí até chegar um gozo inexplicável. Daí o seu linguajar será bem diferente. Você não entenderá, né, nada, mas deve continuar falando estranhamente. Ou seja, quando a pessoa chega a falar em outras línguas, né, em uma língua estranha que você não vai entender nada, então isso quer dizer que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas e aí? Se você está falando aí em línguas estranhíssimas, né? Samambaia, teleco-teco, parapapá, e você fala em línguas estranhíssimas, mas quando você olha para a sua vida, seu coração ainda tem mágoa, você não consegue perdoar, você sente ódio, rancor, você tem inveja. Quer dizer, você fala em línguas, mas você não tem os frutos do Espírito Santo, você não é mansa, você não é humilde, né? Você não tem humildade. Então, será que realmente você carrega, você conseguiu o batismo com o Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo que está em você? Porque existem pessoas que elas ainda não falam em língua, mas elas praticamente já têm todos os frutos do Espírito Santo. Só falta receber o dom de falar em línguas. Só falta ter esse selo do Espírito Santo no sentido de falar em línguas. E é importante, porque todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas falam em línguas. Mas nem todas as pessoas que falam em línguas podem dizer, eu tenho o Espírito Santo. Porque existem os espíritos enganadores, né? Existem pessoas que elas não apresentam os frutos do Espírito Santo e falam em línguas. Só que esse linguajar estranhíssimo, porque a pessoa é dissimulada, é invejosa, é mentirosa, a pessoa é arrogante, ela é grossa, ela é religiosa. Então, assim, ela não tem o Espírito Santo, ela tem um espírito enganador. Ela precisa fazer libertação às sextas-feiras, buscar se libertar de verdade, arrancar o mal na raiz e se esvaziar de tudo aquilo que está nela para que ela possa receber o espírito da plenitude, o espírito da totalidade, que é o Espírito de Deus no ser dela. Vamos continuar aqui, né? Diz assim, não tenha medo, o Senhor Jesus disse que se o filho pedir ao pai um pedaço de pão, não receberá uma pedra, como diz em Lucas, no capítulo 11, né? Versículo 3 a 13, 9 a 13, é isso? Da mesma forma, se nós, como está escrito aqui, da mesma forma, se nós, filhos de Deus, pedimos o Espírito Santo, jamais ele permitirá que recebamos um outro espírito. Então, quando nós pedimos com sinceridade,
com um coração realmente puro, Deus não vai permitir que venha sobre nós um espírito enganador. Com certeza, Ele irá derramar do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, que irá nos encher, nos preencher, que irá nos dar força, vigor espiritual, para que nós possamos vencer a nós mesmos e também vencermos ao mundo e as adversidades da vida. E, acima de tudo, obtermos a salvação da nossa alma. Então, fica mais uma vez aí, mais uma palestra, né? Mais um estudo do nosso curso de capacitação espiritual. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura aí de entendimento, esse esclarecimento. E fiquem atentos aí à próxima aula, o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Procura se inscrever para você sempre receber aí as nossas notificações. Deixe o seu joinha, compartilha com outras pessoas, para que você possa também, né, estar evangelizando, ajudando outras pessoas a conhecerem a toda a verdade. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, como diz o nosso mestre, né? Deus abençoe.